Graça e paz, igreja. Boa noite a todos, você que está online, que o Senhor te abençoe. Glória a Deus por essa igreja linda. Eu quero perguntar, existe alguém aqui essa semana que recebeu algum diagnóstico ruim de enfermidade? Existe alguém aqui ou online? A nossa equipe de intercessão teve uma revelação, cadê? Ali? Amém. Cadê? A equipe de intercessão teve, a Lana está ali, uma revelação no Espírito que alguém havia recebido um diagnóstico muito ruim de enfermidade, mas o Senhor vem ao seu encontro nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu quero aproveitar esse momento e orar. Aí onde você está mesmo, hoje pela manhã, uma irmã procurou a pastora Marlene, aqui. E pedindo oração por uma mulher, né? Ela se chama Neide Aparecida, ela está num estágio terminal de câncer e nós vamos orar por ela também. E eu quero que você, do jeito que você está, você ore pela Neide e também pelas mães que estão talvez no hospital hoje, né? Com seus filhos doentes ou estão internadas. Vamos orar? Aí onde você está? Ore pela Neide, ore pelos enfermos que você lembrar, ore pelas mães que estão nos hospitais hoje, pelos filhos que estão internados. Pai, nós cremos que o Teu nome é poderoso para nos livrar e nos libertar de todas as obras do diabo contra as nossas vidas. Senhor, a minha oração agora é para que o Senhor manifeste a cura que o Senhor mesmo já providenciou para todas as mães que estão nos hospitais agora com seus filhos internados, para todas as mães que estão doentes. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa visitá-los. Visita, Senhor, a vida da Neide, em nome de Jesus. Eu oro para que ela receba onde ela está a cura do Senhor. Sabemos que não há nada difícil demais para Ti. Então nós declaramos cura na vida dessa mulher, em nome de Jesus. Declaramos cura sobre os enfermos, pelas mães que estão clamando hoje no hospital. Eu oro para que os seus filhos sejam curados, para que elas sejam curadas em nome de Jesus. E que nós possamos glorificar o Teu nome, porque Tu és Deus, Tu és bom, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando vocês ouvem aquela música assim, ó, eu encontrei o meu tesouro, o que vocês pensam? Eu penso nisso aqui, ó. Pode pôr na tela. Vem isso na minha cabeça. Essa mulher, Dona Florinda, que conquistou gerações pelo seu mau humor, a sua braveza, não é? E ela tem um tesouro. Ela chama o seu filho, Kiko, de tesouro. Mostra o tesouro da Dona Florinda. Esse ser maravilhoso, iluminado, esse é o tesouro da Dona Florinda, gente. E quando a gente canta essa música, sempre me vem à mente essa cena dela chamando tesouro para lá e tesouro para cá. E ela é uma personagem muito conhecida de várias gerações. Ela é uma mãe excessivamente protetora, não é? Ela tem um gênio bastante difícil e ela está pronta para defender esse tal tesouro que ela tem, né? Ela está pronta para dar uns tapas no seu Madruga todas as vezes que ela perceber que talvez ele tenha a intenção de fazer algo mal contra o seu filho. Então, eu gosto de pensar nela, e quando eu canto essa música me vem ela na cabeça, porque ela diz que tem um tesouro, que é o filho dela, né? A Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor, amém? Eles são um tesouro para nós de fato. Mas toda vez que a Dona Florinda encontra o professor Girafales, ela esquece, ela fica encantada, né? Ela esquece do tesouro, ela esquece de todas as coisas, né? E para tudo. Então tem até alguns episódios que o menino fica lá meio abandonado e ela está toda encantada, apaixonada com o professor Girafales. Bom, o fato é que eu lembro dela quando a gente fala sobre o tesouro. Eu lembro disso porque a Bíblia fala sobre tesouro de uma forma muito interessante. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus capítulo 6, versículo 21.
O texto diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Vamos ler juntos? Está aqui na tela. Pois onde... Isso. E a gente vê nessa série realmente que Dona Florinda está com a sua vida completamente voltada para o seu tesouro, que é o Kiko. E a Bíblia está falando que o nosso tesouro denuncia onde está o nosso coração. E a minha pergunta para você nessa noite é: quais são os seus tesouros? O que é tesouro para você? Onde estão os seus tesouros? O que é que você valoriza nessa vida? Olha o que Jesus nos ensina nos versículos anteriores. Se você voltar comigo a alguns versículos, no verso 19, Jesus começa dizendo assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O Senhor Jesus está falando aqui de tesouro, Ele está falando aqui de um acúmulo de riqueza. A gente não pode pegar um versículo como esse e pensar que é pecado ser rico, porque o problema não é ser rico, o problema é o acúmulo das riquezas. O pecado é quando a riqueza tem o nosso coração. Por isso que Jesus fala: onde estiver o seu tesouro. Essa palavra tesouro no grego está falando de um acúmulo, de uma reserva de riqueza. Eu trouxe isso, as definições. É um acúmulo de riqueza. Jesus está falando: não ajunte esse tesouro na terra. Por quê? Porque tudo que você acumula na terra pode corromper, pode ser roubado, pode se estragar, pode ser destruído. Não faça isso. E ele diz assim: ajunta os seus tesouros no céu, porque lá você nunca vai perder o que você juntar. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Entenda coração não como o órgão que está batendo dentro de você desde a sua concepção, mas coração aqui significa as suas paixões, os seus desejos, os seus apetites, as suas afeições, os seus propósitos, os seus esforços, inteligência, o seu tempo, aquilo que você emprega, aquele esforço que você faz na direção de onde está o seu tesouro. É isso que Jesus está falando aqui para nós. E a ideia que Jesus traz sobre acumular tesouros no céu é exatamente o oposto do acumular tesouros na terra. Fala de generosidade, de não ser preso ao dinheiro aqui, de fazer o bem enquanto nós podemos, usar o tesouro, a riqueza que Deus nos deu para servir ao próprio Deus. Mas a questão delicada que Jesus está querendo tocar em nós, através dessas palavras, é justamente onde está aquilo que você valoriza e está também o seu coração. Onde está o seu tesouro? Quem é ou o que é o seu tesouro? O seu tesouro pode ser o seu dinheiro. O seu tesouro pode ser a sua popularidade, as redes sociais. O seu tesouro talvez pode ser o seu próprio corpo. Então você está completamente inclinado a cuidar de forma excessiva desse corpo. O seu tesouro pode ser os seus sonhos, e você está completamente comprometido a realizar esses sonhos. O seu tesouro pode ser uma pessoa, uma profissão, uma carreira. Eu não sei quais são os seus tesouros, mas são coisas que têm muito valor para você. Descubra qual é o seu tesouro e onde ele está, e você vai encontrar o seu coração lá. Você vai encontrar o seu esforço lá. Você vai encontrar o seu tempo lá. O que nós valorizamos é então aquilo que nós aplicamos o nosso tempo, a nossa atenção e os nossos esforços. Às vezes, enquanto pastores, nós nos frustramos um pouco, sabe? Porque nós queremos levar as pessoas a
ganharem o coração, a ter o coração voltado para Cristo, a ter o coração voltado para a causa de Cristo. Nós queremos que as pessoas se dediquem na Bíblia, se dediquem no seu crescimento espiritual, se dediquem na obra do Senhor. E às vezes a gente faz alguns esforços que são inúteis, porque na verdade as pessoas elas não estão valorizando Cristo e a sua causa. Porque uma vez que Cristo e a sua causa é valorizado, nós naturalmente vamos entregar o nosso esforço, o nosso tempo, o nosso dinheiro para Cristo. Então a questão mais delicada aqui é que talvez Cristo não tenha um nível de valor suficiente para ser um tesouro nos nossos corações, a fim de nós entregarmos os nossos esforços, o nosso tempo e o nosso coração. Então pessoas não dão atenção para a palavra de Deus, porque ninguém dá o coração para aquilo que não é tesouro. Talvez o nosso coração não está na palavra, porque a palavra não é o nosso tesouro. Então talvez o nosso esforço aqui enquanto pastores é elevar o nível de valor que Cristo tem dentro de você. Elevar o nível de valor que o reino de Deus tem dentro de você. Porque uma vez que você valoriza o reino de Deus, você naturalmente volta o seu coração, a sua mente, a sua atenção e o seu dinheiro para aquilo que é reino de Deus. Quem está entendendo aqui nessa noite? Amém? Então onde está seu tesouro? Na terra ou no céu? Jesus deu essas duas opções para a gente. Ou o tesouro está na terra, ou o tesouro está no céu. O seu coração pode estar aqui na terra, ou o seu coração pode estar lá no céu. Depende de onde está o seu tesouro. Aquilo que tem valor para você estabelece a direção, o destino para onde você está indo. Você pode prestar atenção, você está caminhando em direção àquilo que você valoriza. Quando você atribui valor a algo, você arruma tempo para isso. Quando você valoriza algo, você não diz assim, eu não tenho tempo para isso. Por quê? Porque se isso tem valor para você, você vai sacrificar tempo de outras coisas que você julga menos importante para aplicar naquilo que você valoriza mais, naquilo que importa para você. Então é isso que Jesus está querendo nessa conversa, no Sermão do Monte, ensinar para os seus ouvintes. Olha, qual é o valor que o reino de Deus tem para você? Porque o que você valoriza tem o seu coração. E Jesus traz duas ilustrações para fazer com que a gente entenda de uma forma ainda mais clara o que ele está querendo dizer. Primeiro, Jesus diz para nós, olha, defina a sua visão. Preste atenção onde você tem colocado os seus olhos. Olha comigo o versículo 22 de Mateus 6. Mateus 6, 22 diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo... se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, quão grandes trevas são? O que Jesus está falando aqui? Aquilo que você fixa os seus olhos é um objeto de concentração para você, de meditação, e isso afeta toda a sua personalidade, toda a sua vida. Você normalmente vai estar olhando para aquilo que você valoriza. E se você valoriza coisas dessa terra, os seus olhos estão nessa terra. Olhos maus focam com cobiça as coisas erradas. Olhos maus estão cobiçando coisas muito ruins nessa terra. Em Mateus 5, 28, Jesus diz assim, eu digo que qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, cometeu adultério no coração. Jesus está falando assim, o adultério não é quando você consuma o ato, não. O adultério é quando você olha e deseja com os seus olhos. Por isso que se os seus olhos são maus, todo o seu corpo é treva. Então, Jesus está explicando para nós, preste atenção aonde estão os teus olhos. E os teus olhos normalmente estarão naquilo que você valoriza. Quando nossos olhos estão no alto empenho pelas riquezas desse mundo, todo o nosso corpo é escuro.
Quando o nosso alvo é materialista demais, nós temos condutas erradas. Nós evidenciamos na nossa vida a escuridão espiritual que a gente está vivendo. Porque os nossos olhos estão voltados para o nosso tesouro que é terreno. Mas, se o objetivo principal da sua vida for fazer a vontade de Deus, então todo o seu corpo será iluminado. Se o objetivo principal da sua vida for buscar o reino de Deus, todos os aspectos da sua vida vão refletir a glória de Deus. E isso abençoa não só a sua vida, mas quem está próximo de você. Então por isso que Jesus fala: cuidado onde estão os seus olhos. Se o nosso tesouro está na terra, os nossos olhos estão na terra. Acumulando tesouro na terra, os nossos olhos estão fixos no que é passageiro. A nossa visão passa a ser limitada a essa vida. E essa vida, gente, é passageira. Essa vida é limitada. E quando os seus olhos estão nessa terra, simplesmente você está sendo governado pelo que acontece aqui. E tudo que acontece aqui é temporário, não é? Hoje você está bem, amanhã pode ser que você não está. Hoje você não tem dinheiro, pode ser que amanhã você tenha. A vida não é cíclica. As coisas não mudam numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. As coisas não acontecem de forma cada vez mais rápida. A riqueza é tão instável. Então Jesus fala: olha, não fica olhando para aquilo que está acontecendo agora na sua vida, nesse momento, porque qualquer circunstância que você estiver vivendo pode mudar. Mas quando os seus olhos estão naquilo que não é terreno, mas é eterno, você está olhando para algo que não passa. Você está acumulando tesouros num lugar que não passa. 2 Coríntios 4,18 diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque tudo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então defina onde está a sua visão. Outra ilustração que Jesus fala: defina quem são os seus senhores. Quem é o seu Senhor? Defina quem é. Está lá em Mateus 6,24. A Bíblia fala de dois senhores. Jesus apresenta para a gente dois senhores. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus está colocando um outro Senhor que está querendo buscar espaço no seu coração. Jesus está colocando o dinheiro como um senhor. Agora, cá entre nós, presta atenção aqui. Quando a gente fala assim, quando Jesus fala assim, você vai amar um e odiar o outro, aí a gente pensa assim: não, eu não odeio a Deus. Ninguém acorda um dia e fala assim: ah, Senhor, hoje eu vou te odiar porque eu vou amar meu dinheiro. Ninguém fala assim. Ninguém aqui nessa sala odeia Deus e ama o dinheiro. Mas quando Jesus fala assim, dois senhores, você se dedicará a um e desprezará o outro, as coisas se tornam mais possíveis para acontecer dentro de nós. Quando a gente fala de amor e ódio, parece muito agressivo, mas falar que você vai se dedicar a um Senhor, e enquanto você dedica a um Senhor, você despreza o outro, isso está mais no campo das nossas possibilidades. Porque quando nós nos dedicamos ao dinheiro, ao materialismo, quando fala dinheiro, a gente está falando daquilo que é matéria. Nós estamos nos dedicando a isso e estamos desprezando o Senhor. Isso é muito sério. A regra é clara. Jesus está dizendo: diante desses dois senhores, Deus e o dinheiro, a um você se dedica e outro você despreza. Não dá para se dedicar aos dois. Talvez até você queira fazer as duas coisas, mas aqui a Bíblia está falando que não pode. Não é que você vai fazer o que você quer. Não dá. Você não pode fazer isso. Então a Bíblia está dizendo que a riqueza, o dinheiro está querendo ser senhor sobre a sua vida. E uma vez que você está servindo a isso, você está desprezando a Deus. E eu não estou falando de pecado, gente. Eu estou falando de coisas lícitas.
mas que podem estar pegando tanto a nossa atenção, que está fazendo a gente desprezar aquilo que é de Deus. Coisas que não são lícitas, que está pegando a nossa dedicação. Nós estamos tão dedicados às coisas, a coisas que não são de Deus, mas também não é pecado, mas isso está fazendo com que a gente despreze o próprio Deus e o seu reino. A dedicação para aquilo que não é eterno prova o seu desprezo para o outro lado. A dedicação para aquilo que não é reino de Deus prova o meu desprezo para o outro lado. Se o seu tesouro é a sua riqueza material, então está claro a quem você está servindo. Se o seu tesouro são os seus prazeres, as suas ideias, está muito claro para quem você está servindo. Você está desprezando a Deus, porque você se dedica a um e despreza o outro. Está fazendo sentido para vocês? Isso é muito sério. O seu coração sempre vai seguir a direção onde o seu tesouro está. Por isso, coloque o seu tesouro a serviço do Senhor dos Exércitos, e você ajuntará tesouros nos céus. Amém? Que o seu dinheiro não seja o seu Senhor, que você governe sobre ele. Que o seu dinheiro não tenha espaço no seu coração, que a sua dedicação de vida não seja por dinheiro, porque dinheiro é passageiro. Mas o reino de Deus é eterno. Amém? Diante dessa exposição que Jesus nos deixou, eu quero fazer algumas considerações com vocês. E a primeira coisa que eu quero que você considere é o imã do seu coração. Seu coração tem um imã, e a Bíblia que está ensinando isso para nós, não sou eu não. O nosso coração tem um imã. Qual é o imã do nosso coração? Dinheiro. Gaste dinheiro em algum lugar e o seu coração de repente se volta para lá. Gaste dinheiro ali e seu coração começa a se importar com o que está acontecendo ali. Você não dava a mínima para a bolsa de valores até colocar o seu dinheiro lá. E você começa a prestar atenção. Como é que está o fluxo, como é que está o mercado, como é que está o investimento. Não é assim? Investe em alguma coisa, investe o seu dinheiro em algo e você começa a dar atenção àquilo. Porque onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. As palavras de Jesus não são apenas um alerta para a gente não gastar dinheiro de forma errada como tolo, mas Jesus está nos dando uma oportunidade de aumentar a nossa paixão pelas coisas de Deus. Porque se você pensar um pouquinho que o dinheiro é o imã do seu coração, você tem que colocar o seu dinheiro naquilo que é eterno. Então você atrai o seu coração para aquilo que é eterno. Quando nós investimos naquilo que exalta Jesus, quando nós investimos naquilo que é aprovado por Deus, os nossos corações começam então a se importar. Então, se é uma didática, uma estratégia que você pode ter, é essa. Preste atenção aonde está indo o seu dinheiro, a sua atenção está ali. Nós nos importamos com as coisas de Deus, e as coisas de Deus duram eternamente. As coisas que deixam Jesus animado e feliz são essas coisas que nós nos importamos. Então o nosso dinheiro precisa servir e acompanhar aquilo que nós nos importamos. Eu fico muito triste quando às vezes eu recebo tantas mensagens ruins nas redes sociais, me dizendo: quando já se viu fazer uma conferência para mulheres e cobrar esse valor? A única coisa que eu penso, eu não discuto não, gente, mas eu penso assim: o tesouro dessa pessoa não é as coisas de Deus. Quando eu tenho mais coragem de gastar muito dinheiro numa pizza, numa refeição, do que em algo que vai aproximar o meu coração da presença de Deus, eu já entendi sobre qual é o meu tesouro. O meu tesouro é o meu estômago. É muito sério isso, gente. Porque a gente olha para a igreja, para o reino de Deus, e a gente faz, não, tem que ser tudo de graça. Tem que ser tudo de graça. Por quê? Porque nós não temos a coragem de colocar o nosso dinheiro naquilo. Por quê? Porque automaticamente na nossa mente o nosso dinheiro vale muito mais do que aquilo que o reino de Deus está proporcionando. Isso é seríssimo.
O dinheiro não pode te comprar um lugar no céu para você. O dinheiro não compra a sua salvação, ponto. Mas o dinheiro pode ajudar com que o seu coração se volte para as coisas do céu. Quem está entendendo aqui nessa noite? Então gaste com sabedoria. Use o seu dinheiro com sabedoria. Tenha a coragem de colocar o seu dinheiro a serviço do reino de Deus. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Sabe, não caia na armadilha, não se dedique a um Senhor, você vai desprezar o outro. A palavra de Deus diz que Jesus falou, ele resumiu os mandamentos em 2. Ele disse, o mandamento que você tem que guardar é esse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo entendimento. Ou seja, tudo que você tem, inclusive seu dinheiro, serve para amar o Senhor. É sobre isso. É sobre tudo o que nós temos servindo ao Senhor. Não tenha medo de investir seu dinheiro nas coisas de Deus. Você está atraindo o seu coração para lá. Deus, e eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou prova viva disso. Deus não fica devendo nada para ninguém. E dinheiro nunca é problema para Deus. Dinheiro é problema para nós. Para Deus não é. Não existe um centavo que eu não investi no reino de Deus, que o Senhor não multiplicou na minha vida. Porque Deus não tem dívidas. Deus não fica devendo nada para você. Então não tenha medo. Não tenha medo de servir ao Senhor com tudo que você tem. Eu não estou falando para você que você tem que dar todo o seu dinheiro por causa de Cristo, para o reino de Deus, não. Mas quando você não consegue olhar para a causa de Cristo, para o missionário no campo, para a obra de Deus que está sendo feita, para as vidas perdidas, você não consegue colocar o seu dinheiro a esse serviço. Você precisa avaliar o seu coração, se você não está se dedicando a um Senhor e desprezando o outro. O dinheiro não pode nos ter. Nós temos o dinheiro. E se isso não fosse tão sério, a Bíblia não falaria tanto sobre isso. O imã do seu coração é o seu dinheiro. Quer atrair o seu coração para o que é eterno? Coloque o seu dinheiro naquilo que é eterno. Amém? Segunda consideração que eu quero deixar para vocês é que quem não valoriza não busca. Repete isso comigo. Quem não valoriza não busca. A valorização do que é espiritual, do que é eterno, não é uma coisa natural dentro de você. Mesmo que você nasceu de novo, você é nova criatura em Cristo Jesus, mas você não quer naturalmente as coisas do alto. Você ainda tem uma inclinação que te atrai para aquilo que é terreno. Então não é naturalmente que você vai ter desejo de orar, vontade de ler a Bíblia, vontade de se dedicar ao Senhor, vontade de jejuar. Isso não vai vir naturalmente, esquece. Você tem que fazer igual Paulo. Eu subjugo o meu corpo, eu torno ele meu escravo. Ele tem que me obedecer. Vai ler a Bíblia sim, mesmo que você não queira. Vai jejuar sim, mesmo que você não queira. Porque esses desejos, essa valorização, ela não vem naturalmente dentro de nós. É guerra, meu irmão. A gente tem que se obrigar, é disciplina. Olha o que Jesus diz. Paulo vai dizer em Colossenses 3, de 1 a 3. Paulo vai nos ensinar uma coisa muito interessante, mas a Bíblia fala muito sobre isso repetidamente. Olha só. Colossenses 3, de 1 a 3, Paulo diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado num lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas que são do alto. Repitam comigo. Pensem nas coisas que são do alto. E não nas coisas da terra, porque vocês morreram para essa vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Existe algo que eu e você precisamos fazer intencionalmente para permanecer buscando.
Que é o quê? Pensar nas coisas do alto. Trazer para nossa mente, meditar, refletir naquilo que é eterno. Nutrir os nossos pensamentos com palavra de Deus, com presença de Deus. Porque quanto mais eu penso nas coisas espirituais, eu consigo discernir o valor e a importância que elas têm para mim. E o nosso problema está na nossa percepção de valor. Então, se eu tenho que aumentar o valor das questões celestiais, espirituais, eu preciso pensar mais nisso. Eu preciso estudar a palavra. Eu preciso investir meu dinheiro. Temos um seminário aqui, Ruiz. Tem aluno do Ruiz aqui? Nós estamos aqui o ano inteiro, gente, debruçado nas escrituras, porque eu preciso pensar nas coisas do alto, para então elevar o nível de importância que o reino de Deus tem dentro de mim. Quanto mais valor o reino de Deus tem para mim, mais eu busco o reino de Deus. Quanto menos eu penso no reino de Deus, menos eu busco as coisas do alto. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Quem não valoriza, não busca. O que você não valoriza, você não busca. Então, se não existe um valor adequado do reino de Deus dentro de você, você tem que alinhar isso. Por isso que Paulo fala assim, ó, pensa nas coisas que são do alto. Deixa sua mente ficar vagando em bobageira, não. Fica só nas redes sociais, vendo aquelas coiseiras. Para. Pensa nas coisas do alto. Vai ouvir uma pregação, vai estudar, vai fazer um seminário, vai fazer alguma coisa. Então você eleva o nível de valor do reino de Deus dentro de você e você começa a buscá-lo. Lembre-se, isso não vai acontecer naturalmente dentro de você. Você tem que ter um esforço intencional para ir atrás disso. Terceira consideração, e eu acredito que é a mais importante. Preste atenção. Existe uma moeda no reino de Deus. Meu Deus, pastora Bruna, você está falando que existe uma moeda no reino? Existe uma moeda no reino de Deus. Qual é a moeda do reino de Deus? Salvação. Salvação é de graça, sim, salvação é de graça, pela graça, não é por obras. Nós não temos mérito nenhum na salvação. Mas a salvação, a transformação, o reino de Deus tem um preço. Exige um esforço. E qual é essa moeda? Qual é a moeda do reino de Deus? A moeda do reino de Deus, gente, é a fome. Repita comigo, fome. Sim, essa é a moeda do reino de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 1. Isaías 55:1 diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, está falando compra. Venham, comprem leite e vinho sem dinheiro e sem custo. Como é que se compra sem dinheiro? Com fome. No reino de Deus, quem tem mais fome, recebe mais. Existe uma participação nossa naquilo que Deus vai fazer na nossa vida. O texto está falando assim, ó, vem quem está com fome, compra sem dinheiro. Você vai comprar com o quê? Com a sua fome, com a sua sede pela presença de Deus. Essa é a moeda necessária para a gente conseguir os tesouros no céu. Os tesouros no céu, os tesouros que Deus tem para derramar sobre a sua vida, eles vão ser derramados a partir da sua fome, da sua sede, pela presença dEle. Não se engane, Deus não vai derramar água sobre quem não tem sede. Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, verso 3. Porque eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Veja, eu derramarei água sobre o... Derramarei água sobre o... Sobre quem tem sede. Essa é a moeda. O reino de Deus funciona nessa troca. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu vou até Ele e compro com fome e sede. Deus vai dar água para quem tem sede. Por quê? Porque quem tem sede não vai desperdiçar água.
Quem tem sede vai fazer bom uso da água. Essa é a percepção de valor. Quando você está com sede, a água tem muito valor. E você não vai desperdiçar uma gota sequer. O sedento dá valor para a água. Deus não vai derramar água para quem não tem sede. Mateus capítulo 7, versículo 6, ele mesmo nos ensina. Ele diz: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os desperdiçarão. Você não entrega algo que tem valor para quem não valoriza. É ou não é? Você não dá uma coisa de valor para quem não valoriza aquilo. Você vai entregar para quem valoriza. Da mesma forma, o Senhor está falando, o reino de Deus funciona assim: eu não vou derramar sobre você aquilo que você não valoriza. Eu não vou te dar aquilo que você não tem fome, não tem sede, porque senão você vai desperdiçar os tesouros, e isso é muito sério. Então eu preciso elevar o nível de valor que o reino de Deus tem para mim. Eu preciso orar e, Senhor, me dá mais fome, me dá mais sede pela tua presença. Não sede de coisas materiais que o Senhor pode fazer, não fome pela solução dos meus problemas, mas sede e fome de ti, da tua presença, da tua glória, por quem tu és. Me dá essa sede, Jesus, porque Ele derrama água sobre os sedentos, Ele derrama o Espírito para quem pede. A minha oração é para que você seja rico das moedas do reino de Deus. Que você tenha muitas moedas, muita fome. Que você seja insaciável, incansável por aquilo que é eterno. Deixe esse senso de valor, essa percepção de valor ser alinhada com o que Deus quer para você. Que tipo de tesouro eu preciso investir então, pastora? Qual é o tesouro? Jesus falou, você tem que acumular tesouro no céu. Olha o que diz Salmos 119, versículo 162. Salmos 19, 162. Gente, o Salmo 19 é o maior da Bíblia. Para quem não tem fome, olha para o Salmo 19 e fala, nossa, olha o tanto de versículo. Para quem tem fome, fala assim, meu Deus, que fartura, olha isso aqui. Salmo 119, 162 fala assim: alegro-me em tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. Eu me alegro na tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. Sabe esse nível de prazer? Esse nível de alegria, de satisfação que você tem na palavra de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 44. Olha o que Jesus nos ensina. Mateus 13, 44. Ele diz, o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Olha isso. O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo. Um homem vai lá e encontra um tesouro no campo. Ele deixa quietinho. Ele vai, vende tudo que ele tem, volta e compra o campo. Sabe o que é isso? O reino de Deus vale mais do que tudo que você tem. O reino de Deus é algo que vale mais do que tudo que você tem de importante na sua vida. E é por isso que ele fala, essa percepção, esse nível de valor, quando você encontra e você não, peraí, tudo que eu tenho de valor até aqui não se compara ao que eu encontrei naquele campo, então eu abro mão de tudo que eu tenho até aqui, eu vou lá e compro o campo, porque ele é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa que eu possa ter nessa terra. A ação de vender tudo que se tem demonstra o desejo de se dedicar completamente ao reino e renunciar a tudo que não é precioso. Então você se dedica. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais. Minha mãe que deve estar me assistindo, meu pai que está ali. Porque eles me ensinaram o que é tesouro de verdade.
E um dia eu me vi vendendo tudo que eu tinha, todos os sonhos que eu tinha, todos os planos que eu tinha para a minha vida, porque eu encontrei o tesouro. E sabe, depois que eu encontrei esse tesouro, o Senhor começou a realizar meus sonhos. O Senhor começou a realizar uns desejos no meu coração tão bobos. E quando eu me via diante de uma realização de um sonho, eu falava assim, eu falo até hoje, eu falo: Senhor, o Senhor sabe que você não precisava fazer isso, né? O Senhor sabe que o Senhor não precisava fazer nada disso e que eu te amo mais do que isso. O Senhor sabe que isso não tem meu coração. Como se Ele não soubesse. Mas quando o reino de Deus encontra esse espaço no seu coração, você busca com tanta sede, com tanta fome, o reino de Deus, a sua justiça. E todas as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas. As coisas começam a correr atrás de você. E você nem menos orou por aquilo. E você nem mesmo chegou a pedir a Deus. E às vezes eu perguntei: Senhor, por que o Senhor fez isso na minha vida? E o Senhor falou assim: justamente porque isso não tem valor para você, né? Não tem. Eu falei: não tem mesmo. O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo, que alguém encontra, vai e vende tudo que tem e compra o campo. É esse nível de valor, é esse nível de obsessão, é nesse nível de loucura. Sabe, as coisas loucas deste mundo são as sabedorias do reino dos céus. E quando eu me vi vendendo, entregando tudo que eu planejei para a minha vida, para comprar o campo, eu vi o Senhor cuidando de cada detalhe da minha vida. Encontre o seu tesouro nos céus. Acumule os seus tesouros nos céus. O seu tesouro tem que ser o Senhor, porque o dia que Ele tiver todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todo o seu dinheiro, Ele vai poder te dar todas as outras coisas, porque o seu coração não vai estar nelas. O seu coração vai estar nele. E tudo que Ele te der, não ganha o seu coração, não ganha seu esforço, não ganha. Porque você encontrou o tesouro maior. Põe o próximo slide para mim, por favor. Se investirmos em coisas terrenas, nossos corações serão consumidos por elas. Mas se investirmos em coisas celestiais, nossos corações estarão em Deus e no seu reino. E pensa no investir como o seu tempo, o seu talento, o seu tesouro, o seu dinheiro, o seu pensamento. Passa outra frase aí pra gente. Quando o seu tesouro está no céu, sua mente e coração estão no céu. E você deseja mais de Deus do que qualquer outra coisa. Você deseja mais as coisas de Deus do que qualquer outra coisa. A minha oração é para que o reino de Deus alcance esse nível de valor dentro de você. Que você encontre o campo com o tesouro. Que você seja capaz de renunciar a qualquer coisa para ter esse campo. Jesus é infinitamente maior do que qualquer coisa que Ele possa te dar nessa terra. Ele é infinitamente mais precioso. Ele é infinitamente mais poderoso. Encontre o seu tesouro, mas encontre de verdade. Você pode ficar de pé. Onde está o seu tesouro? Talvez enquanto eu expus essa verdade para você, você fez um raio-x aí no seu coração e você descobriu que o seu coração está muito inclinado a determinada coisa, situação. Você está se dedicando excessivamente a alguma coisa. Possivelmente seu coração está lá porque o seu tesouro está lá. Mas nós podemos nessa noite fazer o caminho de volta. Nós nessa noite podemos alinhar e pedir ao Senhor: Senhor, me dá fome e me dá sede de Ti. Senhor, eu não quero
mais ficar dedicando o meu talento, o meu tesouro, o meu tempo, os meus pensamentos naquilo que não é eterno, naquilo que não é reino de Deus. Feche os seus olhos no seu lugar. Faça uma avaliação aí no seu coração. Você e Jesus. Você e Jesus. Jesus, quais são os nossos tesouros? Onde estão os nossos tesouros?